Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a história da comunicação hoje. A comunicação foi e ainda é um elo importante na evolução humana. Fez uma diferença, marcou, a essa evolução do passado e continua fazendo isso até hoje. Os homens da caverna, eles não falavam. Eles usavam sons e ruídos, gestos para se comunicar. Mas o interessante que os historiadores perceberam é que esses gestos, sons e ruídos foram aos poucos tendo significação e esse grupo, de homens foi passando isso de geração em geração para poder viver em comunidade. Com esse avanço dos sons e dos ruídos e dos gestos, a fala começou a se estruturar e o sentido das coisas começaram a acontecer. Então foi aí que o homem começou a desenhar nas cavernas os acontecimentos para contar história para os outros daquilo que tinha acontecido. Aparecem então os desenhos rupestres, que hoje a gente tem como importante, da história humana e que traz uma presença da fala e da escrita naquela época. Aconteceu esse salto, o salto para a escrita, num pequeno espaço de tempo. Porque ao dar sentido, para aqueles desenhos na caverna, a era da escrita se iniciou. A fala e a escrita começaram a se entrelaçar, começaram a acontecer. A partir daí, cada sociedade criou o seu símbolo, a sua significação para a escrita da fala. Houve comunicação entre os povos. Mas foram os sumérios que transformaram esses sons e essas possíveis escritas num alfabeto organizado, a escrita cuneiforme, criando assim a escrita fonética. Mais tarde, o homem passou a usar o papiro, a pedra, as placas e argilas para gravar essas mensagens e transmitir para outras pessoas, até usando um espaço mais distante. Muitos momentos se passaram e a escrita precisou de vários meios para se tornar uma ferramenta de comunicação, principalmente à distância. O cavalo, o pombo, o correio, o mensageiro que andava a pé. Mas foi com a invenção de Gutenberg que a comunicação tomou um rumo novo. A impressão da escrita estruturou toda a comunicação, com durabilidade e para distâncias mais longas. Hoje, com a comunicação em massa que a gente tem, e isso que a gente está usando para as nossas aulas, que são as tecnologias, os jornais, as revistas, a televisão, os celulares, computadores e as mídias sociais, são grandes meios de comunicação verbal e não verbal, escrita e falada. Precisamos também conhecer os outros tipos de comunicação e que fazem parte do nosso cotidiano. Nós vamos ter o alfabeto Braille, que é o alfabeto de cegos, que possibilita quem não consegue ver fazer a comunicação. Eles conseguem traduzir aquilo que eles querem falar através do tato. Podem ver nas embalagens da Natura, que vocês vão ver algumas bolinhas de alto relevo nessas embalagens. Então, são essas bolinhas que fazem o alfabeto Braille. Também vamos ter o alfabeto em libras, que serve para os surdos. Então, são alfabetos também trabalhados com a mão, que eu iniciei até a nossa aula dando bom dia. E que facilitam para que a pessoa portador dessa dificuldade faça uma comunicação. Mas é preciso que essa pessoa fale e a outra pessoa entenda,
Por isso, aproveite a nossa quarentena, aproveite esse espaço de tempo que a gente tem e treine o alfabeto em Libras. Quem sabe quando a gente voltar a encontrar, a gente vai poder falar algumas palavras em Libras. Agora, preste atenção no nosso texto, na nossa lista de exercício, complete tudo isso e amanhã a gente tem mais. Um beijo!